Carlos se assusta quando Daniel fala que ele vai ser pai porque Helena está grávida. Daniel chega e diz: Carlos, parece que o seu dia de ser pai chegou. Carlos pergunta: do que você está querendo dizer com isso, Daniel? Daniel diz: eu não examinei a Helena? Então, ela está esperando um filho seu? Carlos, assustado, diz: o quê? A Helena está grávida? Daniel diz exatamente. A Paula perdeu o seu filho e a Helena recuperou essa dor. Parabéns, papai. Você vai ser papai. E dessa vez, nenhum acidente vai atrapalhar esse momento. Em nome de Jesus. Carlos diz: eu estou muito feliz, Daniel. Eu não estou nem acreditando. Daniel diz: mas pode acreditar.